Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, 43 anos, millennial raiz, quase X. E esse é o Papo de Gerações. Eba, estamos chegando no episódio 15. Meu Deus, hein? Nossa, consistência em 15 semanas eu acho bastante, hein? Estamos de parabéns, gente, tiramos 10. Nota 10. Queridos, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho muito... Assim, qualquer pessoa pode se identificar com ele, e mais do que se identificar, eu acho que esse tipo de episódio é sempre muito acolhedor, sabe? Ai, eu tô muito animada. Eu vi, ela trouxe até um livro, gente. Ela Tô tem muito embasamento animada. para falar com vocês hoje. Queridos, o que somente anda te fazendo acreditar? Que pergunta genial, né? Porque, basicamente, a gente, principalmente na primeira infância e na verdade, durante toda a infância, né? A gente acaba formando comportamentos nossos e, de repente, quando a gente vê a nossa mente, ela faz a gente acreditar em muita coisa, inclusive coisas que não são nada saudáveis. E aí a gente sustenta esses comportamentos por tanto tempo que depois a gente nem sabe mais o que é nosso e o que só são... incutido na gente, né? Exato, e o que só são gatilhos ou buracos que a gente criou para tropeçar neles, sabe? Eu acho que quando a gente pensou em falar sobre mentalidade, justamente porque qualquer pessoa, e não importa a sua área de atuação, você precisa estudar sobre mentalidade, entender quão importante qual o impacto disso na sua vida e como você consegue se blindar de algumas coisas para conseguir viver de uma forma muito mais plena, atingir resultados muito mais rápidos, dos pequenos aos grandes resultados. A gente não fala só de negócios aqui. Sim, né? com Assim, eu certeza. quero emagrecer, por exemplo. Tem vários sabotadores que estão, na maioria das vezes, instalados dentro da mente, né? Exatamente, né? A gente pode falar que a mente ela é uma grande contadora de histórias e nem sempre essas histórias são verdadeiras. E a gente muitas vezes acredita tão cegamente nos nossos próprios pensamentos que a gente deixa de iniciar coisas muito básicas por isso. Então, vou dar um exemplo. Às vezes você acha que você só vai conseguir emagrecer se você estiver na melhor academia do bairro. Mas isso já é um pensamento completamente disfuncional, né? Pegando o seu exemplo. Se a gente for parar para pensar, será que se a gente falasse assim, nossa, qual o primeiro passo para emagrecer? Bom, a minha opinião é que o primeiro passo para tudo é você Decidir aquilo e falar, isso é para mim, eu quero isso para mim. Mas no caso de emagrecer tem vários caminhos. Por exemplo, talvez reduzir a quantidade de comida, comer um pouco mais saudável, fazer uma caminhada. Estou falando de coisas que tá mais acessível, né, do que pagar a academia mais cara do bairro. Mas é que justamente isso já é um sabotador, né? Porque é a nossa mente colocando um empecilho. Exato. Então eu só não emagreço porque eu não posso pagar a academia mais cara do bairro, por exemplo. Exato. Né? Porque eu não posso ir para a academia X porque seria aquela que me faria emagrecer. Não necessariamente. A gente sabe que não é assim que as coisas funcionam, né? Mas a gente tende a querer ficar sempre na zona de conforto, entre aspas, né? Porque Sim. a gente não quer se colocar à prova, a gente não quer se desafiar, a gente não quer sair de onde a gente considera seguro. E esse mecanismo de defesa, na verdade, é um mecanismo que existe também na natureza. Se a gente pensar, a nossa mente ela quer o conforto e ela quer aquilo que traz segurança. E toda vez que você foge da segurança, você entra em medo, seu corpo começa a suar, você começa a sentir ansiedade, pressão. E a natureza faz a gente fugir disso, né? Tanto é que no instinto natural, se um predador está vindo atrás de você, você como presa corre. Exato. E isso é uma coisa que é natural do nosso cérebro, às vezes, né? Quando você fala assim,
eu pretendo fazer alguma coisa, tal. Se o seu cérebro percebe que aquilo vai te gerar um desconforto ou que aquilo vai demandar um esforço muito grande, ele vai fazer de tudo para que você desista. Por quê? Porque é a lei natural. O nosso cérebro ele não foi programado para se desafiar. Exato. Ele simplesmente é programado para nos manter vivos. Sim, a gente pode dizer que basicamente com isso a nossa mente ela cria narrativas que são automáticas e que muitas vezes têm referência em experiências, traumas e medos nossos. E aí a psicologia cognitiva vai chamar isso de uma distorção cognitiva, ou seja, a gente cria um padrão de pensamento distorcendo a realidade com base em algum medo ou trauma. Por exemplo, você ouviu da sua mãe ou de uma pessoa que você ama que você nunca ia conseguir emagrecer, ou que essa é a sua genética, ou que você nasceu assim, então que você tinha que aceitar o jeito que você é. Não estou falando aqui, né? Um parêntese extremamente importante. Devemos nos aceitar, acho isso importante, mas se aceitar não significa resignar. Então, você se amar, você, que né, a gente falou sobre isso até no episódio de autoestima, quem não viu, volte lá para ouvir. A Fê sempre falou que ela nunca teve insegurança com coisas que boa parte das mulheres tem. Que ela sempre teve muita autoestima, sempre se acha linda, maravilhosa. Ainda hoje, tá tudo bem. Exatamente. E isso, certamente, é um pensamento que vem de uma criação muito saudável da relação da Fê com o próprio corpo. Mas a maior parte de nós, muitas vezes, pega traumas em relação a bullying de escola, ou textos que a gente ouviu, e aí a nossa mentalidade entra nessa distorção cognitiva da realidade. E aí você entra numa realidade de que você é assim, nasceu assim, Gabriela, nada vai mudar. E não precisa ser assim. Sim. Eu até trouxe um livro hoje, gente, que eu acho que todo mundo precisa ler esse livro. E talvez precise tirar um pouco, porque eu sei que dá um pouco de medo quando a gente vê até assim o título, que esse livro chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. E aí você acha que vai ter algum cunho religioso e tal, e não tem. Aqui, o diabo é uma figura que trata justamente das nossas crenças, de como a gente se deixa levar, e ele traz um conceito que é chamado de ritmo hipnótico, porque quando a gente entra nesse ritmo hipnótico, é o que o diabo espera da gente, digamos assim, né? É o que o nosso cérebro primitivo pode esperar da gente. Porque esse ritmo hipnótico é o que nos faz fazer sempre a mesma coisa, sem que a gente questione, sem que a gente problematize, sem que a gente rompa com padrões. Quanto mais padrões existirem, melhor, justamente porque é onde nós conhecemos, é aquilo que nós conhecemos. E existem várias coisas que nos fazem entrar nesse ritmo hipnótico, e a principal delas é o medo. Sim, exatamente. Um exemplo disso, se algo deu errado uma vez, provavelmente vai dar de novo. E aí você começa a fugir de enfrentar aquilo que é importante para você. Ou então, você começa a ter um padrão do tipo, eu me arrumei linda hoje, eu não fui elogiada. É porque eu fiz tudo errado, eu não sou bonita mesmo. E aí você começa a alimentar isso. E isso vale, por exemplo, para procrastinação também. Sim, né, Fê? Muito. Sim, para tudo. E é engraçado que ele traz alguns dados, por exemplo, né? Sempre usando o diabo como essa metáfora, mas entenda aqui que nada mais é do que essas crenças que nos limitam, tá? E 98% da população mundial é controlada por essas crenças. Sim. É controlada por essas... Por isso que quando a gente fala assim, a pessoa conseguiu vencer na vida, ela veio de uma situação muito difícil, ela era marginalizada ali, se destacou, tal. São pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer isso, né? E não é somente um problema social. É lógico que existe o problema da desigualdade e tal, mas o que faz com que algumas poucas pessoas consigam transpor essa barreira e de repente se tornar aí grandes milionários, bilionários, tipo Flávio Augusto, que andava de ônibus, pegava lá, ficava pendurado no ônibus, nascido na periferia do Rio de Janeiro, né? Ele conta a história dele, que a avó era lavadeira. Sim. E ainda assim virou o que virou, é um bilionário hoje em dia, né? Nossa, mas ele teve... Não, ele só teve uma mente voltada
para o sucesso. Ele só conseguiu transpor todas essas barreiras das crenças, porque as crenças elas vão existir sempre, né? Então é por isso que é muito difícil e é por isso que é uma porcentagem muito pequena da população. Quando a gente fala, somente 2% das pessoas conseguem sair do ritmo hipnótico. Sim. Falando sobre ritmo hipnótico, existe a American Psychology Association, que é a APA, que ela falou sobre justamente essa questão do ritmo hipnótico, porque assim, da mesma forma que o ritmo hipnótico, né, pode ser ruim, entre aspas, ele pode ser bom no sentido de que uma coisa é a mentalidade para o que é positivo, outra coisa é para o que é negativo. No caso da APA, eles falam que 80% dos pensamentos que a gente tem hoje, diários, são repetitivos, ou seja, todos os dias a gente repete pensamentos. 95% dos pensamentos são iguais ao dia anterior, então eu passo 95% do meu dia, na maior parte das vezes, pensando coisas que eu já pensei ontem. Então, tipo, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer... Não, nossa, que cansaço, nossa, a minha vida tá sendo um saco, sei lá, coisas assim. E a maioria dos pensamentos é negativo, ou seja, é sugestivo que poucas pessoas tenham a capacidade, porque se o seu ritmo hipnótico tá sendo... se você se hipnotiza, entre aspas, para aquilo que é ruim, então 95% do seu tempo você está pensando algo que você pensou ontem que é negativo e você está ruminando, né? Na psicologia eles usam muito esse termo, de ruminação de sentimentos. E aqui a gente fala no livro do hábito da alienação, que ela pode ser positiva também, né? Mas é um hábito de alienação. Sim. Então, às vezes, quando, assim, hoje a gente vê uma série de ferramentas aí, né, para você ter uma mente positiva. Então, às vezes, eu já vi essas coisas assim, escutar um áudio que fica naquela vibração durante a noite, porque isso vai te fazer enriquecer no dia seguinte. Reprogramação da mente, né? Tem várias coisas que se fala, assim. E eu penso que a gente sempre ter um estado de presença. Isso é você desenvolver a sua mentalidade, né? Porque vão ter dias bons e vão ter dias ruins. Sim. E existirão pensamentos bons e existirão pensamentos ruins. Sempre. Sim. Todos os dias e talvez todo o tempo. Mas o que você vai deixar ganhar? Quando você coloca na balança no final do dia. Sim. O que vai prevalecer? Esse cabo de guerra, o que vence, né? Mas eu acho que você conseguir controlar isso e entender o que você quer para você e pensar assim, não, eu vou focar agora nisso, né? Eu vou pensar, porque, por exemplo, hoje você tem feito isso, né? Meio que uma reprogramação, assim, de tudo que você deseja para você. Sim. Quando você fala assim, 90 dias para viver a vida dos meus sonhos, tal. Sim, eu acho que é legal colocar esse parâmetro, porque eu acho que nem todo mundo me acompanha. Mas eu tô fazendo um desafio de 90 dias para construir a minha vida dos sonhos. Basicamente, é um desafio de 90 dias onde eu gasto energia focando naquilo que realmente me importa e tento fazer na maior parte do meu dia, destinar essa energia para aquilo que eu quero. Então, como que as coisas que eu faço no meu dia se aproximam o melhor possível da pessoa que eu quero ser, em todos os sentidos. Sim, mas isso não quer dizer que você não precise fazer coisas que você não deseja no seu dia. Longe disso, muito pelo contrário. Exatamente. Mas aí até na hora que eu tô fazendo algo que eu não quero, eu penso, por que eu tô fazendo esse algo que eu não quero? Porque isso paga as minhas contas e pagar as minhas contas vai me ajudar a chegar no objetivo de X. Era isso. Exato. Essa é a ideia. Até Fê, isso que você falou de né, transformar os seus pensamentos e sair dos padrões automáticos e levar eles para o positivo, entra num estudo da Universidade de Stanford, que falou que as pessoas que praticam mais autocompaixão e que questionam os pensamentos automáticos tendem a reduzir em 40% o nível de estresse e ansiedade. Porque se você entende que os pensamentos negativos vão existir, eles são pensamentos muitas vezes que são automáticos e que são pensamentos, inclusive, que a gente tem gatilhos desde criança para eles. Mas você fala, pera, esse pensamento veio, tá, mas o que significa? Tá, mas é real? Isso é uma coisa que a minha psicóloga sempre, ela criou uma tabelinha, não vou dizer que ela criou, mas ela me passou essa tabelinha, que é uma tabela de pensamentos negativos. Porque quando eu vi que eu estava tendo ansiedade, isso lá há 3 anos atrás, 4,
muitas vezes os pensamentos ansiosos, eles vão virando uma bola de neve. E aquela bola de neve vai ficando grande, tomando uma proporção gigante. Aí eu chegava num ponto que explodia. E aí, para não chegar na explosão, é esse pensamento de, eu tô ansiosa porque eu tô achando, sei lá, que meu namorado vai terminar comigo. Tá, mas o quão real isso é? Meu namorado falou alguma coisa do tipo, olha, precisamos ter uma conversa? Ah, não falou. Ah, tá, mas aconteceu alguma coisa para eu estar me sentindo assim? Esse pensamento é um pensamento que eu tenho que ser. E aí, quando você começa a fazer questionamentos em cima daquele pensamento negativo que você tem, você vê que geralmente, assim, os pensamentos que a gente tem são sempre muito piores do que efetivamente vão ser. Então, por exemplo, vamos supor, outro dia a Fê estava falando, eu achei que eu não atendi a expectativa da cliente na Brown Lamination, tive essa sensação, porque é uma cliente muito exigente, ela não... Aí eu falei, Fê, mas quem é a cliente? Aí qual é o perfil da cliente? Como ela se comporta com você? Como ela se comportou com o Gil? Como ela se comportou com o meu pai? Aí quando a gente foi vendo tudo, a gente percebeu que era uma cliente mais conservadora, uma cliente pouco expressiva, uma cliente... Pode ser realmente, né? A gente pode perguntar para a pessoa pode mentir para a gente, mas quando a gente para pensar, essa cliente vai definir os anos de carreira que você tem como mentora, como uma das profissionais de sobrancelha mais fodas da Zona Oeste? Definitivamente não. E aí, quando você olha para o fato, você fica, o fato é horrível. Mas quando você olha para o que ele realmente representa no todo, ele é muito pequeno. Sim. E aí, às vezes, a gente programa nossa mente para um pensamento negativo sobre tudo que vai acontecer na nossa vida baseado em uma coisa. Sim. E não baseado no todo. Sim. Né? Porque são as nossas experiências, as nossas crenças, né? E o tamanho que a gente deixa as coisas se tornarem. Esse é o grande cerne da questão, né? Porque as coisas têm a importância que a gente dá para elas. E então, é o que eu falei de novo. As situações ruins acontecem, os pensamentos ruins vêm. E cabe a gente conseguir ter esse estado de presença que nos faz olhar e falar, não, isso aqui não me pertence, eu não vou focar nisso agora, eu vou fazer o que precisa ser feito. Exato. Eu vou fazer o que eu posso fazer e eu vou fazer o meu melhor, né? E pronto. E é isso que está sob o meu controle. Exato. E a gente já sabe pela OMS, já tinha falado isso em outro episódio, mas a OMS de 2022 falou que a ruminação de pensamentos negativos, né, pensar muito no mesmo assunto, é o que mais engatilha a depressão e a ansiedade. Porque não tem jeito. Se você é uma pessoa que está sempre com a sua mentalidade vibrando naquilo que é ruim, imediatamente isso consome a gente, assim. E não é nem por mal, isso começa a refletir em outras coisas. Do tipo, se você está com essa mentalidade por uma questão profissional, isso respinga às vezes no seu relacionamento amoroso, no familiar. E aí é o grande desafio, né? Como que a gente encontra um caminho onde a gente transforma aquilo que é negativo em positivo. Quais são as estratégias, Fê? Eu gosto muito de pensar num método, que é o método da gente conseguir transformar um desejo, conseguir transformar um objetivo, um sonho, um propósito em ação. Por quê? Porque quando a gente tem um desejo, quando a gente fala assim, eu preciso desenvolver uma mentalidade positiva, eu preciso ser positivo porque eu quero comprar meu apartamento. Então eu vou ser positiva, porque eu vou comprar meu apartamento. E aí vai passando um ano, vai passando 2, você fala, meu Deus, eu tô sendo tão positiva e até agora eu não comprei meu apartamento. Ou tô todo dia orando a Deus, né? Exato, mas é porque você não tá fazendo isso com intenção, clareza e ação. E aí, essa esperança que você tem, ela não vira realidade. Você não consegue torná-la uma meta, você não consegue torná-la de fato um objetivo a ser atingido, traçado. Então, eu costumo dizer, especialmente para as minhas mentoradas, que quando você tem um desejo e quando você quer que isso se torne real e quando você quer conseguir vencer as barreiras da sua mente mesmo, porque existirão uma série de coisas que vão tentar te travar e muitas das vezes as suas crenças e as coisas que você traz, aquela bagagem mesmo, né, é cultural, é familiar, é toda a sua bagagem realmente que te trouxe até aqui, você precisa
ter um objetivo claro Uma e para estratégia. isso uma estratégia. E para isso eu gosto de usar o método SMART. Você já usou? O Smart não, mas estou aberta. Você transforma uma meta através do método SMART. Você constrói a sua meta, vamos dizer, e ela precisa ter 5 coisas. A primeira delas é que ela precisa ser específica. Ah, eu já usei. Desculpa. É porque para mim já eu estudei isso inclusive em administração. Eu tinha certeza que você já tinha usado. Ela precisa ser específica. Então, eu preciso saber exatamente o que eu quero, como eu quero, né? Em detalhes. Em detalhes. Ela precisa ser mensurável, precisa ser uma coisa que você consiga tangibilizar, né? Não pode ser um negócio muito abstrato. Eu posso dar um exemplo? Por favor. Você quer emagrecer quantos quilos? Exato. E ela precisa ser atingível. Não dá para você dizer assim, eu estou pesando 120 quilos e amanhã eu quero pesar 50 quilos. Nem usando Monjaro. Não dá. Não dá nem fazendo bariátrica, porque amanhã não vai chegar. Ela precisa ser atingível. Ela precisa ser relevante. Aqui eu acho que é o ponto mais importante. É o que te faz não desistir, na minha opinião. É o que te faz não desistir. Porque quando ela é relevante, ela é importante para você. E aí você faz apesar de tudo que vai acontecer para dar errado, porque vai acontecer. Apesar de todas as vezes que a sua mente vai tentar te sabotar e vai tentar, não, deixa quieto. Apesar de você se sentir vulnerável, você vai e faz. Você vai fazer, porque ela é relevante, porque ela é importante para você. E ela precisa ser temporal. Então ela precisa ter uma data de início e uma data de fim. Que é um pouco o que eu fiz nos 90 dias, né? Obviamente que em 90 dias eu não vou viver, né? Porque aí esbarra no atingível. Tudo que a minha vida dos sonhos implica, porque, aliás, não vou dizer, obviamente não, porque eu sou uma pessoa que acredito que coisas incríveis acontecem e particularmente eu tenho uma coisa que às vezes eu nem tô pensando, eu atraio coisas que eu quero, do tipo, eu quero ir pra tal lugar. De repente alguém fala, eu tô com passagem pra tal lugar, quer ir? Tô te dando. Tipo, acontece essas paradas comigo, assim, do tipo, queria pular de paraquedas, o negócio, do nada eu ganhei um sorteio, mas eu acho que os 90 dias são, eu coloquei, para os 90 dias, eu não coloquei metas que não eram atingíveis, eu coloquei metas que são atingíveis, então, é a vida dos sonhos que eu quero ter daqui 90 dias. E aí, por exemplo, eu tô com 20,6% de gordura corporal. Eu quero estar com 18% até o final do ano. Exato. Eu não sei quanto eu tô, porque faz 1 milhão de anos que eu não faço uma Exato. bioimpedância. Mas vamos dizer, tô com 50%. Nossa, então eu vou fazer a mesma meta da Lu e vou ter 18%. Gente, faça, meu favor. Sabe o que é fogo? Porque parece que até essa coisa de criar uma meta impossível é uma forma de você já se sabotar. Já se sabotar, exato. Porque você já sabe que não vai dar, aí você fala, deixa quieto. Exato. E eu falo isso assim, sem orgulho nenhum, porque eu sou uma pessoa que eu adoro esses desafios e metas, e adoro planners e estratégias. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é o quanto a gente se sabota colocando metas inatingíveis, porque eu sou uma pessoa que já tenho uma rotina muito maluca e estranha comparada à média das pessoas que eu conheço. Então, tipo assim, por eu saber que eu já tenho uma rotina muito maluca, às vezes eu preciso me segurar, porque eu penso, por que não colocar mais uma coisa nessa minha rotina que já não é normal? Uhum. E aí eu falo, qual a realidade que eu tenho, entendeu? Eu acho que é um pouco isso. Uhum. Fê, vai lá, continua. Para mim, o método SMART é uma das ferramentas mais eficazes quando a gente fala de tentar vencer as barreiras da mentalidade e conseguir de verdade, assim, transpor e atingir objetivos através de uma ferramenta prática mesmo, né? Sim. Não sempre pensar. Eu acredito muito nessa técnica. E eu acho ela incrível, e eu acho que assim, vou dizer que o que a Fê falou da técnica SMART é o começo, mas eu vou dizer que esse começo, ele vai ter um meio, né, que é um processo. É o começo do processo. Primeiro você entende o que você quer. Uhum. Tanto é que eu falo assim, a primeira coisa que você precisa para parar de errar numa coisa
saber onde você está errando. Admitir, eu estou errando. Acho que você precisa ter essa humildade de falar, não, eu não estou indo atrás daquilo que eu quero, ou eu estou agindo com um padrão de comportamento que não é legal, compulsão alimentar, ou fugindo de fazer o melhor que você pode no seu trabalho, ou até direcionando sua energia para os lugares errados. Aí eu acho que depois você vai procurar, então, o que é que você quer, qual é o caminho que você quer, mas eu acho que para você conseguir trilhar o caminho da técnica SMART, você vai ter algumas questões que vão ser importantes. A primeira coisa, na minha concepção, é você admitir e se vulnerabilizar diante de tudo bem se no processo de usar o SMART eu errar. Porque o que eu acho, se você não entender que você está precisando desprogramar a sua mente e que esse processo ele não é linear, toda vez você sempre vai desistir no meio do caminho. Porque a gente tem essa mania de falar assim, não, agora eu vou fazer o SMART e agora tudo vai ser perfeito. E não é assim, você precisa entender que o SMART ele é justamente um norte. Só que para você chegar num ponto, a vida nunca é linear. Então acho que existe uma necessidade de autoacolhimento. Eu acho que isso é importante, de falar assim, faz parte do caminho errar. Então, do tipo assim, às vezes você vai achar que o melhor jeito de emagrecer é uma dieta maluca com uma corrida. Mas qual é o caminho ideal? Ah, não, na verdade eu percebi que eu estava fazendo errado. Eu fui passar numa nutricionista, eu sentei com a nutricionista, ela avaliou meu corpo, ela viu que para o meu corpo a realidade é outra. Então você vai ter que testar coisas também. Porque se o seu sonho, por exemplo, é criar conteúdo para a internet, você provavelmente vai fazer muitos vídeos estranhos. E até voltando um pouco mais, né? Às vezes, especialmente quando a gente fala de mentalidade, e aqui trazendo o conceito do ritmo hipnótico que eu trouxe do livro, talvez você nem saiba que você vive num ritmo hipnótico e Exato. que você precisa entender um pouco mais sobre mentalidade e entender que você pode ir muito mais além de onde você está hoje. Você talvez não consiga identificar isso, e isso é muito comum, porque por vezes a gente está ali num platô, acha que tá bom, sabe a história disso? Eu nem sabia que isso era um problema. Você não tem um problema até você saber que aquilo é um problema, né? Assim, tá tudo bem. Exato, você só aceita. Exato. Tipo, a vida é isso, tá bom. Tá. Exato. E assim, tem coisas, às vezes, que... isso acontece muito comigo quando eu vou pra cozinha. Quando eu vou cozinhar, eu não sou, assim, uma exímia cozinheira, não sou. Mas, dificilmente eu tenho dúvida de alguma coisa. O time vai discordar, porque comeram todo o hot dog que ela fez, mas ok. Não, mas assim, eu dificilmente tenho dúvida de alguma coisa. Eu vou pra cozinha e faço o que eu lá. Pesquisa, dá um jeito. Até o dia que eu coloquei um filé mignon na panela de pressão pra fazer carne de panela. Nossa, Foi horrível. não deu certo, não desmanchou, né? Ficou incomível, virou um chiclete. É isso que eu ia falar, o nervo... Você sabia? É porque... Não tem gordura. E às vezes que eu fiz filé mignon, eu fiz direto na panela de pressão e eu percebi que era muito rápido o ponto para endurecer. Não, pus na panela de pressão com água, assim, tipo, para fazer carne de panela. Aquilo foi horrível, virou um chiclete. Nossa, foi péssimo, não deu para aproveitar para nada. E aí, eu lembro da minha mãe, quando ela viu aquilo, e ela falou, mas, meu Deus, por que você não me perguntou? E eu falei, porque eu não tinha dúvida. E Ou seja, isso. eu não sabia que aquilo era um problema. Isso era outra coisa que eu ia falar. Esse processo... Tem coisa que a gente nem sabe que não sabe. Demanda, e aí que era esse outro ponto que eu ia falar, admitir-se vulnerável a ponto de pedir ajuda. Porque, às vezes, você só vai mudar um comportamento sentando com pessoas que conseguem ter um comportamento diferente do seu. Mas, assim, para a gente conseguir identificar isso, você precisa começar a se questionar. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Porque, então, assim, pense em diferentes áreas da sua vida, né? Eu costumo aí pensar em 4 áreas da vida. A vida pessoal, a vida profissional, a saúde e a vida espiritual. Sim. Pense nessas 4 áreas. Tá tudo perfeito?
Você acha que tá tudo ótimo? Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida que fala todas as áreas, inclusive. Exatamente, né? E é muito legal quando você coloca lá e vê assim, tá tudo bem, porque a roda ela tem que girar, né? Eu vou te falar que eu com essa roda é um problema, porque eu sou uma pessoa que sempre acho que as coisas podiam ser melhores. Eu sou muito competitiva comigo mesma. Então eu fico olhando para a roda e às vezes a roda é um chicotinho. Eu tenho um pouco de dificuldade de pensar no todo, porque eu normalmente sou uma pessoa de hiperfoco. Então, se eu quero um punch na vida profissional, ali eu vou só na vida profissional. E ali vai 10 e o resto fica 0. Eu assim. sou um pouco Aí assim a roda também. não vai girar nunca, né? Enfim, mas olhar para áreas da vida e pensar, tá tudo ok? Assim, nossa, aqui se eu morrer hoje eu tô 100% feliz e realizada? Não. Então, vamos olhar para aqui. Exatamente porque tem coisa que você nem sabe que não sabe. Sabe que me falaram uma vez que me pegou muito? Eu já ouvi de várias pessoas de religiões muito diferentes e, tipo, em situações muito aleatórias, que eu sou uma pessoa muito espiritual. Todo mundo fala isso pra mim. Ana, você é uma pessoa muito espiritualizada, eu não sei te explicar, mas eu senti de te falar isso. Ana, e tipo assim, gente da Umbanda, gente que faz ayahuasca. E você se considera uma pessoa que não tem religião, né? Eu não tenho religião, eu já ouvi até coisas do tipo assim, nossa, por exemplo, uma moça pastora, ela falou assim, nossa, eu vim para te falar, e ela falou isso numa semana onde eu recebi um monte de notícias positivas, que você veio passando por umas fases muito difíceis da sua vida, e você está passando por fases muito difíceis, mas que você está muito forte, vai vir um monte de notícia boa agora para você. Ela falou, vai vir um monte de notícia boa agora, coisas que estavam, na sua opinião, estagnadas vão se mexer. Foi quando eu comecei a um monte de marca me chamar para parcerias. Uhum. E aí eu fico pensando assim, cara, eu nunca procurei entender a minha espiritualização, porque eu sempre me conectei com a minha energia e sempre falei, tá ótimo, tipo, eu sou uma pessoa de pensamento assim, eu gosto de me aproximar do que me passa energia boa, eu sou aquela pessoa que gosta de caminhar do lado da rua que eu acho que vai me passar uma energia boa, eu sou esse nível de pessoa, assim. Qual o horário que eu gosto de acordar? O horário que me passa uma energia boa, o horário de dormir. Eu sou assim, tipo assim, eu não chamo isso de nada, não tenho religião. E só que isso foi uma coisa que me pegou, porque eu fiquei pensando assim, não que eu precise de uma religião, mas será que eu deveria me conectar mais com esse lado? Porque será que eu tô o tempo inteiro, eu que sou muito do lado profissional também na roda da vida, olhando para o profissional, e às vezes se eu gastasse um pouco de energia olhando um pouco mais para minha energia espiritual, o resto das outras coisas caminhariam? Eu confesso para vocês que eu ainda não consegui me exercitar nisso, mas já teve vários momentos de meditação que eu falei assim, nossa, cara, isso me faz tão bem, só que eu percebo que é um lado que parece que nunca é o mais importante. E aí, às vezes, poderia ser, ou por exemplo, a pessoa que nunca tá vendo amoroso. Eu tô sempre botando tanta pressão na minha vida profissional, que será que a vida profissional tá deixando de ser leve porque eu também não tô gastando energia, às vezes, tendo aquele frio gostoso na barriga, do tipo, pô, passei a semana inteira trabalhando pra caramba, será que eu não mereço no sábado sair com uma pessoa que eu amo e tomar um vinho, comer um queijo? Será que isso também não é uma forma de, inclusive, eu conseguir viver e aproveitar melhor as outras áreas? É interessante quando a gente fala isso, porque, especialmente quando a gente fala de religião, né? Eu acho que a gente, às vezes, confunde muito a religião com a religiosidade. E isso é uma coisa muito ruim, porque não precisa ter essa doutrinação, essa coisa. Eu fui criada num lar católico e durante muito tempo eu ouvi e escuto isso até hoje. Ai, pelo amor de Deus, Fernanda, Deus castiga. Ai, Deus castiga. E a minha relação com Deus, durante muito tempo... Foi de castigo. Não é que ela era de castigo, ela era uma relação de medo. Nossa, quem é esse Deus que tanto me castiga? Que castiga. E é tipo, meu Deus, eu não posso fazer isso porque Deus vai me castigar. Meu Deus, eu não posso pensar isso porque Deus castiga. Nossa, Deus castiga. Eu tinha muito isso, né, que Deus castiga. Até que eu conheci uma pessoa muito, muito, muito especial. Eu falo sempre isso. Até vai virar um corte essa parte, porque a Mônica é uma pessoa que foi muito especial na minha vida, porque eu falo que foi ela que me mostrou um Deus que não castigava. Que legal. Um Deus que era amor, realmente, né? E que essa coisa que você fala de energia e de atração, de coisas boas, tal, a gente chama do que a gente quiser, né? Assim, Muito. Eu chamo de Deus.
Exato. Que é um Deus realmente que deixou a gente aqui para que a gente viva em abundância. E o que acontece é que, como a gente se deixa levar pelo medo, pelas crenças, por todas as barreiras da procrastinação, de tudo isso que a gente já falou, a gente esquece disso, né? E aí vem a necessidade da gente ter uma mentalidade voltada para coisas boas, voltadas para o sucesso, voltada para a prosperidade, voltada para coisas boas, realmente. Sim. Eu acho que com isso, né, Fê, a gente se encaminhando para o fim, pode pensar que nem todo pensamento ele é verdade, mas todo pensamento pode ser um convite para a gente olhar para dentro. E dependendo da força que a gente dá para esse pensamento, ele pode se tornar uma verdade. Então, por isso que a gente precisa desse estado de atenção, né, de olhar para dentro e de entender realmente se você sente isso de fato que você pensa, né? Porque às vezes a gente tem algumas manias de ficar falando... Mas será que eu sou feia mesmo? Eu sou uma derrotada. Isso eu não consigo. Nossa, eu sou burra. Não sei, né? Exato. E isso vai se tornando uma verdade para você e ela não é. Exato. E aí, para encerrar, eu queria me questionar e questionar você, né? Eu falo me questionar porque para mim também é um aprendizado. Se você mudasse a forma de pensar sobre você mesma, o que na sua vida também mudaria através disso? Ótimo, ótimo questionamento. E o que eu quero trazer para vocês é, se vocês já conhecem esse livro que eu trouxe aqui, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, quem já leu esse livro, deixa aqui pra gente nos comentários, vou adorar saber. E quem não leu, acredito que seja uma leitura recomendada para todo mundo. E se você ouvir... Você, viu? Vai ter que fazer a lição de casa. Ai, Deus do céu. Essa e mais 20 mil livros que eu tô lendo, porque eu sou dessa, a gente vai comprando livro atrás de livro com aquela pilha. Eu tenho a minha pilha de livros próximos. Mas eu não consigo ler vários ao mesmo tempo, eu tenho que ler um de cada vez. Eu também, mas na verdade não, eu também não, é mentira, mas cada livro acaba sendo com um foco e eu gasto energia num momento diferente, mas geralmente eu sempre tenho um momento que eu tô lendo mais um do que outro. Enfim, meus amores, muito obrigada a quem acompanhou a gente até agora. Quem acompanhou, manda um emoji de... estrelinha, porque a gente tá de parabéns, porque esse é o nosso 15º episódio. Obrigada. 15º episódio, estrelinha. Segue a gente no @Papo de Gerações em todas as redes sociais, ou @ComunicaNaLu, ou @Fernanda Camis. Perfeito. Muito obrigada por assistirem até aqui. Obrigada por nos acompanhar até o episódio 15 e até o episódio 16. Tchau. Beijo!